Ciência e Fé volta aqui entrevistando a escritora, jornalista, teóloga, Cristina Belloni Alencar, lançando esse livro aqui, Derrubando Mitos, da editora Santos, é isso? AD Santos. AD Santos. Então, nós estamos com ela aqui, super simpática aqui, irmã em Cristo, e também trabalha com as igrejas perseguidas. Também. Vocês estão trabalhando em todo o mundo muçulmano? No eu trabalhei 2 Coreia do anos. Norte, tudo. Sim, 2 anos como jornalista para a Igreja Perseguida. Depois eu parei por causa das palestras com o livro, mas eu continuo divulgando essa causa no Brasil. Acho muito importante que a igreja brasileira tenha essa consciência de que existe uma igreja perseguida. Porque o número de pessoas que sabem sobre a existência desses nossos irmãos que enfrentam a perseguição religiosa é muito pequeno ainda. Esse número de pessoas para que orem por eles, porque eles necessitam das orações. Né, a Coreia do Norte ainda é o país mais fechado. É o primeiro ainda da lista mundial da perseguição. Continua sendo o primeiro há 15 anos consecutivos. Somália também, né? Muito Somália, forte. Iraque, Irã, vários países da África, da Ásia Central. Você fala muito sobre mitos aqui, né? Derrubando Sim. mitos. Quais os mitos aqui que você cita por exemplo, Natal? Tem vários, né? Tem vários. O Mitos Natalinos é uma palestra recente. Então a gente está mostrando como que essa ideia de nascimento de Cristo foi distorcida ao longo do tempo. Né? Qual que é o mito dessa época de Natal? O Papai Noel. Não se fala, quando você liga a TV, você não ouve falar do nascimento de Jesus Cristo, você só ouve falar sobre o Papai Noel. Presente e tal. Presente, consumismo, né? Principalmente depois que a Coca-Cola usou a imagem do Papai Noel como garoto propaganda. Aqui a gente comemora bastante o Natal, mas como o nascimento de Jesus. Como o nascimento de Jesus, né? Fazemos orações Sim. e evangelizamos, aproveitamos, inclusive, Sim. fazemos as festas, as luzes, tudo. A gente aproveita a alegria da coisa para dizer, ele veio, né? Ele veio. Independente de quando, porque Pastor a data Jorge, não é essa, particularmente, né? ele gosta muito de... Ele enfeita a casa dele, coloca luzes e tal. Uma forma de evangelizar, né? Sim. De alegrar com o nascimento de Cristo. Sim. Mas existem muitos mitos que tentaram substituir essa beleza do nascimento de Cristo, né? Sim, a data mesmo, 25 de dezembro, se você procurar na mitologia babilônica, seria o nascimento do Deus Sol, que é o Tamuz, a reencarnação de Nimrod, vem toda aquela história de idolatria desde a Torre de Babel, né? Então, o que acontece? Quando Constantino decidiu tomar conta da igreja, vamos dizer assim, né? Quando uniu o Estado à igreja, então ele quis ganhar pagãos e cristãos. O que ele fez? Já existia essa data, né? Que dizem que era o dia 25 de dezembro, não se sabe bem ao certo porque o calendário também era diferente, mas havia uma comemoração pagã. Então, qual que era a forma dele conseguir aproximar os cristãos e unir aos pagãos? Então, ele colocou a imagem de Maria e Jesus, e é uma polêmica muito grande, porque já existia a imagem de Semíramis com Tamuz. Biblicamente falando, o que os cristãos prezavam pelo quê? A imagem de Jesus Cristo, Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Nunca teve essa imagem de mãe e filho. Ele levou isso para dentro da igreja e misturou tudo. Bate mais ou menos com a questão do comecinho da mariolatria, né? Exatamente. É um assunto complicado. Aquela conversão forçada de bárbaros que trazia como deusas, deuses femininos, deusas, né? São deusas. Então houve uma espécie de uma elevação de alguém feminino dentre os 12 ali, que quase na condição de Deus, e isso com o tempo vai virando toda essa estrutura mariolatra hoje. Sim, e aí veio o quê? A Idade das Trevas, né? A Idade Média, de 500 a 1500, então durante 1000 anos o povo não teve acesso à Bíblia, nem acesso à informação, nem mais acesso à ciência, então foi um tempo de ignorância, né? E de negação da verdade para esse povo. Então, tudo o que o Império Romano atribuía à igreja, o povo era obrigado a aceitar. Foi um período muito difícil, só teve essa libertação depois de Martinho Lutero, quando rompeu a igreja mesmo, e veio o protestantismo. Foi quando veio um tempo diferente, né? Mas durante esse período, o povo sofreu bastante por falta de informação.
perseguição da igreja, lógico, foi Sim, ruim. cruel. Mas também a união da igreja com o Estado, a partir de Constantino, trouxe trouxe algumas coisas boas, como a confecção do cânon, né? Da Bíblia em si, o cânon, né? O primeiro concílio, né? Em 326 Sim, depois de Cristo. havia vários concílios. Pôde combater o gnosticismo, algumas teorias gnósticas e teorias que até mexiam na questão da Trindade. Teve essa vantagem, mas também teve a desvantagem de exaltar algumas teorias que depois vai se transformar nesse catolicismo romano, Sim. que na chamada, né, no feudalismo, toma essa característica de um Estado religioso tão forte que qualquer oposição seria motivo de morte. Inclusive a Bíblia, a própria missa era em latim. Rezada em latim, né? As pessoas não entendiam nada. E os cientistas eram perseguidos e mortos, né? Como Sim. hereges. Sim. Quer dizer, aí criou-se também uma indisposição entre a ciência e a fé, já que estamos falando de ciência e fé. Sim. E depois disso veio o quê? O iluminismo, né? Esse movimento que... Uma retomada da racionalidade. Exatamente. Então vamos usar o nosso cérebro, mas vamos colocar a Bíblia de lado a partir de agora. E foi então que veio a secularização, o ateísmo. As pessoas também ficaram revoltadas com tudo aquilo que aconteceu, com aquele domínio, né, do governo e a igreja. As pessoas passaram a ver a igreja de uma maneira totalmente negativa. Então, as pessoas tinham uma motivação para isso, né? Para querer sair da religião. Então, entrou o mundo secular e tudo que era a esfera de fé passou a ser chamado de religião, né? Então, a separação foi exatamente nessa época. Depois disso, já veio Charles Darwin, né? Com esse chão para ele pisar. As pessoas estavam assim, ele chegou com o evolucionismo, tirou a Bíblia de vez da ciência, quis apagar Deus da história. Se bem que foram mais seus discípulos ou pessoas que o leram. Sim, eu penso que se ele fosse vivo nos dias de hoje com essa tecnologia que temos... Durante parte da sua vida ele foi teísta, né? Eu acho que no finalzinho da vida que ele... 2 anos antes da morte dele, ele escreveu uma resposta para um advogado que o questionou, que ele queria saber se ele realmente acreditava ou não na Bíblia. E ele escreveu, né? Inclusive essa carta, pequena carta, foi até leiloada recentemente. E ele deixou claro, infelizmente, declaro a você que não acredito na Bíblia e nem em Jesus Cristo como Filho de Deus. E que tudo o que ele fez até ali foi como autodidata. Então, ele mesmo declarou que ele não teve base bíblica, que ele não acreditava. Então, declarou praticamente aí que era um ateu. Para nós... não resolve, nem ajuda e nem contraria também. Não, só nos faz entender, né, o porquê essa confusão até os dias de Mas hoje. você está falando dos mitos do Natal, por que o velhinho lá, o Nicolau lá da Finlândia, tem alguma explicação? O turco, né? Não, o turco. Então, é turco ou um turco, não é tem... finlandês? Não, é um turco, é da Turquia, de Mira, né? Nicolau de Mira, a Mira é uma cidade da Turquia, e não tem nada a ver com o Polo Norte, nem Trenó, tudo isso é lenda. É né? lenda. Né? As pessoas foram acrescentando, mas realmente ele existiu, foi canonizado pela Igreja Católica. Segundo a história, foi um bom homem, era um bispo e muito conhecido por ajudar as pessoas carentes. Então, aí ficou o presente. Ele jogava moedas de ouro em saquinhos pela chaminés. É essa a história. Por isso que hoje o Papai Noel mitológico passa no trenó e joga pela chaminé. Ele devia ter uma capa vermelha, alguma coisa também, né? Ele usava roupa de bispo. Ao longo do tempo, eles foram transformando através da arte, né? Essa imagem de Papai Noel, engordaram ele, colocaram uma barba branca, americanizaram ele. Então, mudou completamente. Se muito você bom vê... para vender, né? Sim, é totalmente comercial. A imagem foi totalmente transformada. O capitalismo transforma qualquer coisa. Infelizmente. Basta ter um lucro, né? Infelizmente. A mais-valia. Mas nem por isso a gente tem que deixar de celebrar o Natal, porque é a vida de Jesus Cristo. É uma oportunidade de declarar o nascimento de Jesus Cristo. Mas, se você for ver
nas histórias bíblicas, a igreja primitiva não comemorava Natal, sempre comemorou a Páscoa. Passou a comemorar por uma imposição de Constantino. Mas eu acredito assim, humildemente falando, que desde que haja uma data hoje comemorada, sendo data certa ou não, muitos acreditam que foi em abril que Jesus nasceu, outros acreditam em agosto, né, com o ano novo mas judaico. uma data foi instituída, tudo bem, é 25 de dezembro, então que Jesus seja celebrado nessa data, que as pessoas aproveitem então para declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que é o nosso Salvador, é uma oportunidade. Todos os natais que eu passei, com pessoas diferentes ou fora, que me deram a oportunidade da palavra, eu sempre trouxe isso. E as pessoas ficam lá, elas pensam, nossa, é mesmo, que legal, né? Jesus nasceu, morreu por nós, e hoje ele nasceu, e nós estamos aqui orando. E aí faz um apelo e as pessoas recebem Jesus. Vamos aproveitar, né? Para nós terminarmos aqui, Cristina, você é nova, né? Está aqui com o seu livro. O que você diria para os universitários que estão fazendo curso de medicina, principalmente ciências humanas, principalmente, né? Eles têm aquele choque cultural, aquele choque de evolucionismo, aquele choque de questionamento da sua fé. Você foi uma estudante, uma jornalista, mais na área de humanas, mas o que você diria para o nosso jovem hoje? Vamos estudar, nós temos cientistas, nós temos pastores, né? A gente forma um grupo de cristãos intelectuais e em Ciência e Fé, lá em São Paulo, vocês também devem formar. O que você falaria para os nossos jovens? Que os nossos jovens aproveitem esse tempo que nós estamos vivendo, de muitas informações, de tecnologia avançada, de muitas evidências de que a Bíblia é correta, de que tudo que existe na Bíblia é realmente fato e não é mito. Então, Cristina, terminando o nosso programa, e eu gostaria que você fizesse uma oração para os alunos, pessoal, ver que também uma jornalista, tão ligada à ciência, estuda tantos fatos na ciência, também sabe orar. Amém. Sabe ajudar a igreja perseguida, né? E é isso que nós precisamos de homens, de guerreiros fortes dentro do cristianismo. Amém. Faz essa oração para Então essa vamos moçada que está lutar através da nossa oração também. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de anunciar a tua palavra, que o Senhor nos ajude a continuar nessa luta, abrindo mentes e corações, principalmente dos nossos jovens brasileiros, para que eles venham fazer a diferença nesse tempo que já podemos considerar que são tempos tão difíceis, quando as pessoas já não conseguem mais ouvir a tua palavra, como se tivessem comichão nos ouvidos, Senhor. Que o Senhor possa ajudar essa geração a transformar a nossa sociedade de uma maneira positiva, de forma que muitos ainda venham se render a Jesus Cristo, que muitos sejam salvos e resgatados, e que não haja preconceito mais contra os cristãos, mas que as pessoas entendam que os cristãos são estudiosos, preocupados com a humanidade e, principalmente, Senhor, para divulgar o Teu reino nessa terra, porque Amém. O tempo que vivemos são tempos difíceis, nós vemos acontecimentos, infelizmente, caminhando para o fim, e nós queremos que Jesus Cristo em breve voltará, que possamos cada um fazer a nossa parte enquanto é tempo. Em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Amém. Vai estar passando aí todo o contato do livro, o livro também, o contato, a editora e o telefone da professora e jornalista aqui, Cristina Belloni, tá? Deus te abençoe, Cristina, paz. Amém. E tenha sucesso no seu trabalho. Amém. Tá Obrigada. Deus abraço. abençoe. Obrigada pela oportunidade. Tchau, Ciência e Fé termina aqui. Até o próximo. Tchau.